Dia. Sejas bem-vindo a ler o Espiritismo juntos. Mais um dia nessa nossa jornada de leitura espírita, onde a ideia é criarmos o hábito de ler diariamente um pouquinho e ler o Espiritismo, essa doutrina de amor que tanto nos ensina, e também tornar o estudo algo prazeroso. E para isso, escolhemos o livro Nosso Lar, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Se está chegando agora, retorna nas lives anteriores, te inteira de tudo que já aconteceu até aqui, onde o espírito André Luiz se vê desencarnado, é socorrido porque ele está num lugar que não é muito legal, é socorrido por uma equipe espiritual, é levada à cidade espiritual, a colônia Nosso Lar, né? Está se recuperando, agora já está quase plenamente recuperado, já se sentiu assim muito introspectivo, reflexivo sobre como foi a sua vida enquanto reencarnado na crosta terrestre, pediu trabalho para Clarencio, né? Nós vimos nos capítulos anteriores a resposta de Clarencio, tudo que vem acontecendo nessa jornada de André Luiz que está incrível. E hoje nós já estamos e vamos ler o capítulo 17. Já estamos no capítulo 17 e algo que a gente não espera nesta trama vai acontecer. Mas vamos lá, sem delongas, vamos para o capítulo 17. Em casa de Lísias. Vamos lembrar que Lísias é o enfermeiro, mas é muito mais, né, do que o enfermeiro. No plano espiritual, as profissões, nós já vimos aqui também, têm significados diferentes. Mas vamos lá. Em casa de Lísias. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias veio me buscar, a chamada do ministro Clarencio. Seguiu surpreso. Então vamos recordar que os dois últimos capítulos foram a respeito da visita da mãezinha de André Luiz, né? Que ele tanto queria rever a mãe, que estava com muitas saudades. Então, nos últimos dois capítulos, a gente viu sobre essa visita, sobre esse momento tão especial. Então, Clarencio chamou, né, André Luiz. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe ordens com enorme prazer. Clarencio foi quem socorreu André Luiz, né, no umbral. E é o grande guia, né, o grande tutor de André Luiz em Nosso Lar. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Bom, André Luiz foi pedir trabalho para Clarencio alguns capítulos atrás. Lembremos que André Luiz era médico na crosta terrestre, enquanto reencarnado, André Luiz exercia medicina. E foi pedir trabalho para o Clarencio, onde Clarencio o situou de como funciona o serviço no plano espiritual, enfim. Henrique de Luna é um médico que tecnicamente estava ali, né, responsável pela recuperação, pelo tratamento de André Luiz e deu alta para André Luiz. Então, o que Clarencio está querendo dizer? Dado que tu recebeu, né, que recebeste tua alta e que tu queres trabalhar, estou te autorizando a observar. Vamos ver bem, observar. Como um trabalho também, né?
Clarence está deixando claro. Porém, não nos ministérios superiores. Vamos recordar aqui que nós temos 6 ministérios em nosso lar, né? Sendo 4 deles que ligam nosso lar à crosta terrestre e 2 deles que ligam a um nível imediatamente, aos níveis, né? Imediatamente superiores ao nosso lar. Então, André Luiz está sendo autorizado a trabalhar fazendo observações, porém só nos 4 ministérios, né, que ligam o nosso lar à crosta terrestre. Imagina só. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade, indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de uma vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se indispensável sua permanência no parque, sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Então, o que Clarence está dizendo para André Luiz? Como tu recebeu alta, tu não precisa mais ficar aqui no ambiente hospitalar. André Luiz estava em tratamento, estava, né, numa ala, num hospital, vamos lembrar que foi para onde ele foi levado quando chegou em nosso lar. Então, Clarence está dizendo para ele, vou achar um lugar para te ficar, para te morar, já que tu não precisa mais ficar no hospital, né? Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando, se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Vejam bem, nosso lar tá dando para entender aqui que tem casas também. A gente já viu nos capítulos anteriores que tem hospitais, que tem parques, que tem bairros, tal qual como na Terra, né? Um dos capítulos eles usam a expressão que é uma cópia melhorada da Terra. É tudo funciona de forma parecida, mas é tudo muito mais bonito, mais organizado, né? Então lá também tem casas. E André Luiz, saindo do hospital, precisa ir morar em algum lugar. E Lísias, que é o seu enfermeiro, amigo, né? Diz para Clarence, se for possível, eu quero que André Luiz vá para minha casa. Já que a mãezinha dele tá em outra esfera espiritual mais elevada, a minha mãe vai fazer as vezes de mãe dele, né? Isso que Lísias está dizendo aqui. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarence, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando. Muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. Então, Clarence disse que tudo bem, que podia e parabenizou Lísias pela iniciativa, né, de começar a cultivar uma amizade assim tão bonita, inclusive convidando para morar em sua casa. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir o meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Decorrido este tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro.
Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. André Luiz recebeu uma carteira de trabalho, vamos dizer assim, né? Ele fala que uma caderneta que dá aval para André Luiz trabalhar por 1 ano, dando passagem para ele aos ministérios como um observador, né? E Clarência diz, depois de 1 ano, a gente vai rever a tua situação. Mas André Luiz, aproveita, aprende, né? E diz assim, aproveita as experiências carnais também, que tu já tem de conhecimento, né? Para fazer essa análise. Olha só, que beleza. Lísias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. E, com expressão carinhosa, acrescentou: o nosso lar dentro do nosso lar. Que amor, né? Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona. Mãe! Mãe! Gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Ai, vejam que amor. Aqui fica muito claro, Silísias sempre foi muito comedido, né? Até aqui, sempre instruindo André Luiz a cuidar das emoções, né? A não exacerbar, nem em alegrias, como também não em tristezas, em lamentações. Aqui, Lísias está dando pela primeira vez uma demonstração de alegria, né? Mãe, o amigo que eu te trouxe. Vejamos bem que não é que no plano espiritual as coisas são mornas. Apenas elas são colocadas nos lugares em que tem que estar. Este momento permite a Lísias que ele expresse a sua alegria de uma forma um pouco mais acentuada. É isso que está acontecendo. Tanto que na narrativa do livro, eles colocaram mãe, gritou, né? Então, realmente tem essa ênfase de alegria da chegada. Olha só a celebração da chegada de um amigo. Que bonito, né? Que bonito. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Neste caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Olha só, então a mãe de Lísias está dizendo: eu vou assumir a partir de agora, se tu quiser, André, a função, além de uma irmã, de uma mãezinha. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade e ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. Então, André Luiz estava tão emocionado, tomando um cafezinho, estava tão emocionado que ia começar a elogiar, né? Como nós somos acostumados aqui na terra. E a mãe de Lísias disse: não, para, André, por favor, porque senão eu vou recordar aquela situação que nós somos acostumados na terra, de muitos agradecimentos e tal. Então pediu para que ele não fizesse isso. Rimos-nos todos e murmurei comovido: que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos
dê alegria e paz. Quer dizer, eles deram risada, por quê? Porque André Luiz já tá tão acostumado a escutar isso. Calma, André. Não fala, André. Que mais uma vez que eu disse, tá, não, sem elogios exagerados, né? Que não tem necessidade. Então eles riram. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significado espiritual. Um piano de notáveis proporções. Descansando sobre ele, grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Lísias aproveitou, né, que agora eles estão fora do ambiente hospitalar, estão em casa, aproveitou o momento para dar uma quebrada no gelo ali, que André Luiz está surpreso, porque ele estava num ambiente hospitalar, o que para ele era diferente, mas ainda era um ambiente mais comum. E ele está se acostumando, né, com esta nova realidade do plano espiritual. Agora ele chegou a casa. E tal não é a surpresa de André Luiz que ele vê uma casa normal, com móveis quase idênticos aos da Terra, como ele diz aqui, um piano, uma harpa, e Lísias não perde a oportunidade de fazer, né, uma gracinha ali com André Luiz, dizendo: como tu pode ver, os anjos não estão aqui, né? Porque a gente faz aquela ideia de céu com anjo sentado na nuvem, né? Tocando a harpa, ou então tocando, né, os instrumentos de sopro, né, clarins. E não foi isso. Aí Lísias disse: tem harpa, né? Mas anjo aqui por enquanto não. Então, se quisermos escutar a harpa, nós mesmos vamos ter que tocar. Isso que Lísias tá fazendo uma graça com o André Luiz e explicando. Ó, Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia. Não te recordas que o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Ó, vamos ver o que significa isso daqui. Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em uma antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que, em casa, tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Bom, então Lísias aproveitou ali para fazer uma gracinha, né, relacionada à harpa, e a mãe dele deu uma repreendida a Lísias: não faça esse tipo de brincadeira. Lembra que fomos alertados, né? Pelo que eu entendi, foi tipo uma orientação que foi recebida para que não fizessem, né, determinadas brincadeiras a fim de se manter ali a harmonia. E essa era uma delas. Aí Lísias disse: não, tá bem, mãe, eu apenas estava querendo dizer a André que aqui tudo depende do nosso esforço. Nós temos que nos esforçar para alcançar. Se queremos escutar música, nós mesmos temos que estudar para escutar, para tocar a música das harpas, né? Da harpa, no caso, que foi o instrumento usado para essa colocação. Enfim, aí André Luiz ficou sabendo que a família do Lísias residia no Rio de Janeiro, né? Assim como encarnada, né? Por isso havia ido para a colônia do Nosso Lar. A colônia do Nosso Lar está situada... Desculpa.
ali acima, né, um pouco acima do Rio de Janeiro, tá? Vamos vendo isso aos poucos. Que a mãezinha de Elísias chamava-se Laura, né? Vamos guardar esse nome que nós vamos escutar muito a partir daqui. Chamava-se Laura e que em casa tinha duas irmãs, Yolanda e Judith. Bom, vamos seguir aqui. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Vejam bem, a psicosfera daquela casa era diferenciada do que André Luiz era acostumado, né? Não conseguia disfarçar o meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda comoção. E André Luiz está comovido, e não é aquela comoção nossa, né, natural. Ele está realmente tocado pela psicosfera do lugar, pela energia de amor que há ali naquela casa. Em face do tiroteio de perguntas, porque André só perguntou, né, desde que chegou. Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Então, o que Laura está dizendo, a mãe de Elísias? Está explicando para André Luiz que eles têm muita sorte, vantagem, né? Vantagem é a palavra que ela usa. Em nosso lar, porque todo livro que tu pegar para ler lá, podes ficar tranquilo que é um livro de bom conteúdo. Diferente na Terra e que nem sempre, né, os autores estão munidos de boa fé ao escreverem, ou então acham que estão, mas às vezes com valores morais ali deturpados ou querendo instigar uma ou outra teoria, talvez de ódio, né, para defender coisas que não são tão valiosas. Então a gente acaba às vezes se deparando com obras e às vezes sendo até enganado não seria a palavra, né? Mas até se deixando levar por leituras, por teorias, né? Por conceitos ali que não são tão nobres assim. Mas em nosso lar isso não acontece, porque por energia, por atração, automaticamente esses escritores, esses autores vão para o umbral e ficam lá até que, assim, né? Desejem permanecer nessa zona, nessa frequência aí de produção literária, né? Não tão nobre, vamos dizer assim. Não pude deixar de sorrir, continuando a absorver os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Aí ele já está olhando um livro de fotografia. Mas vamos imaginar, tentar imaginar, porque eu acho que a gente não é capaz de imaginar a beleza de um livro fotográfico. A beleza de uma fotografia em nosso lar. Imagina, André Luiz está olhando um desses livros e está, né, maravilhado. Em seguida, chamou-me Elísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilhavam. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar.
Naquele momento, porém, senti-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado de longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Bom, então André Luiz, e aqui finaliza a leitura do nosso capítulo 17. Então André Luiz está maravilhado. Primeiro por ter sido convidado por Lísias para residir em sua casa, pela recepção que teve da dona Laura, que é a mãe do Lísias, pelas irmãs, né, de Lísias que também residem ali, pelos móveis, pela simplicidade de tudo, porém pela organização, né, e finalmente pela oração que acontece todo o entardecer em nosso lar, né, onde aparece ali os ministros, como nós vimos lá nos primeiros capítulos, que é um momento muito importante para todos. Então, por hoje vamos ficar por aqui, vamos guardar esta imagem, né, do plano espiritual que André narrou para nós, desta casa que é simples, né, mas que tem uma psicosfera, um ambiente que é tão sublime, tão elevado, que chegou a emocionar André Luiz. André Luiz chegou e quase que começou a chorar, só pela energia que tinha aquele lar. Que nós possamos trazer para o nosso dia essa reflexão. Como está a energia, a psicosfera do nosso lar, nosso trabalho, dos ambientes que nós frequentamos. E como nós podemos, né, contribuir para a melhoria destes ambientes, o que nós podemos efetivamente fazer. Obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade amiga que nos acompanha sempre, que eles permaneçam conosco, nos inspirando, né, hoje e sempre, que assim seja.